Uma boa noite a todos. Queremos saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que este dia tenha sido um dia abençoado na presença do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, eu, diácono Valmir Monteiro Pessoa, para falar-lhes sobre o Evangelho de Cristo, a palavra que salva e liberta. E nesta noite o tema será a oração que chega a Deus. Leremos o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, onde está escrito assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, e ainda escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e ali orava ao Pai. Através deste texto, percebemos que Jesus considerava a oração algo de suma importância para a vida, pois antes de fazer qualquer outra coisa, ele procurou um lugar para ficar a sós com o Pai. Para ele, a comunhão com seu Pai, a comunhão com Deus, era a coisa mais importante que tinha para fazer. A Bíblia relata que, cada vez que Jesus falava, grandes multidões se reuniam para ouvi-lo. Mesmo assim, antes de ensinar-lhes sobre as coisas do reino de Deus, recolhia-se sempre para orar. Ele não abria mão da sua comunhão com o Pai Celestial. A oração para ele significava muito mais que o sono, que o alimento, etc. Isto é visto em Lucas, capítulo 6, versículo 12, quando ele passou uma noite inteira orando. Podemos então concluir que Deus responde às orações, porém sabemos que algumas orações recebem como resposta um sim, outras um não e outras um espere. Logo, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia nos diz que existem razões específicas para as orações que não recebem respostas. E uma dessas razões é a desobediência a Deus. Um filho desobediente, sem comunhão com o Pai, não tem as suas orações respondidas. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, está escrito que, se não obedecermos ao Senhor e não seguirmos os seus mandatos, seremos alcançados por maldições. Muitas vezes, não recebemos respostas para as nossas orações devido a pecados ocultos, ou seja, pecados não confessados a Deus. Certa vez, Davi disse: se eu acalentar os pecados no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Outro motivo para o qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que pedimos com motivos errados para gastar em nossos próprios prazeres. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz é pedir de acordo com a vontade de Deus. A verdadeira oração não é uma repetição de palavras, e sim palavras que venham do fundo da nossa alma, do mais profundo de nossos corações. Orarmos contritos e quebrantados diante de Deus, falando com o Pai, com sinceridade e entendimento. A oração não se limita a tradições religiosas, nem a lugares de adoração. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, fala que devemos orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda.
Deus não observa a nossa postura corporal na hora da oração, e sim a atitude do nosso coração. A oração é uma comunicação em sentido duplo entre Deus e nós. As nossas mentes precisam estar cativas exclusivamente a Deus. Mas faço-lhes uma pergunta: por que devemos orar? Onde devemos orar? E quando devemos orar? As Escrituras nos dão uma resposta: orai sem cessar, pois esta é a vontade de Deus. Devemos orar em toda parte e orar sempre. A oração é uma ordem de Deus, é um dever e também um privilégio para todo cristão. No entanto, poucos aprenderam plenamente o poder que há na oração quando feita a Deus. Pois todos os nossos problemas têm solução em Deus, o Todo-Poderoso. Logo, em primeiro lugar, a oração eficaz é feita a Deus em nome de Jesus. Assim nos ensinou o próprio Jesus Cristo. Quando orarem, digam: Pai Nosso. Deus, meu querido, minha querida, tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E Ele deseja que peçamos a Ele os favores dos quais necessitamos. A quem os vossos filhos pedem quando necessitam de algo? Senão a você, pai, a você, mãe. Se de fato somos filhos de Deus, peçamos a Ele, utilizando o nome de Jesus, que é a fonte de poder e a garantia para receber. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Assim disse Jesus. Portanto, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim se fará. Marcos capítulo 11, versículo 24. E em terceiro lugar, a oração dinâmica, a oração eficaz, surge de um coração obediente. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 22, que receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se a Ele, entregue a Ele todas as suas vontades, então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em João capítulo 14, versículo 13, diz: E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pois só nos tornamos dignos de nos aproximarmos do trono da graça de Deus, através de Jesus Cristo, o nosso advogado. Assim, a nossa oração tocará o coração de Deus. E o Espírito Santo nos ajudará a conhecer a vontade dele, para que as nossas orações sejam feitas de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então a nossa oração será feita para a glória de Deus, na condição de ser por ele respondida, e as bênçãos de Deus alcançará as nossas vidas para estarmos orando de acordo com a sua palavra. Que Deus hoje visite o seu lar e deixe de presente para você e sua família paz, alegria, união, amor e todas as demais bênçãos almejadas que foram pedidas através da oração feita em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa noite, que Deus te abençoe.